Olá, tudo bem com você? Estamos de volta essa semana com o Café e Diálogo, sempre aqui no Cowork Matão, salas compartilhadas. É um prazer estar com vocês e eu recebo esta semana Maria Wanderlândia Soares Lima, natural de Dobrada, é professora formada pelo Centro de Educação e Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério, Cefam, professora Grazia Olga Vesani. É graduada em Direito pela Uniara e também graduada em Filosofia pela Uninter. Ela advoga desde 2002, atua como auxiliar da Justiça no Tribunal de Justiça, responsável por audiências de conciliação. Sua área de atuação é o direito civil e criminal. Bem-vinda, doutora Maria Wanderlândia, é um prazer recebê-la. Um prazer é todo meu, eu agradeço o convite, desse programa maravilhoso, até o nome já é perfeito, Café e Diálogos, nessa conversa, e você é uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos e não poderia estar mais confortável. Agradeço a presença, então vamos lá. O nosso assunto de hoje, o nosso diálogo é sobre dano moral. Considera-se o dano moral quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por uma ofensa à honra, na privacidade, na intimidade, na imagem, o nome ou até mesmo o seu próprio corpo. Mas para tratar desta propriedade, eu gostaria que a doutora Maria Wanderlândia explicasse efetivamente o dano moral. O que ele consiste, doutora? Como você disse, no seu preâmbulo, o dano moral é tudo aquilo que fere, o intrínseco do ser humano, a nossa parte subjetiva. E isso tem que ser considerado pela lei e indenizado, Desde os direitos personalíssimos, como o nome, até como meu pai dizia, a gente pode não ter nada, mas o que a gente tem é o nosso nome, Isso simboliza quem somos. Então, o nosso nome, a nossa intimidade, ela não pode ser violada. Então, a lei tem que respaldar isso. Por isso que essas ofensas, a honra da pessoa, mesmo que seja subjetiva, ela tem que ser punida, e reparada, nem que seja pecuniariamente, porque você mexe com direitos personalíssimos, preconizados na Constituição, artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição de 88, que são o nome, a intimidade, a saúde, a liberdade da pessoa. Então, esses bens, eles têm que ser garantidos. E o dano moral, ele vem para dar esse respaldo, essa resposta da lei ao ofensor. Então, ele tem que ser punido por ele ter causado esse dano, seja na esfera civil ou na esfera criminal. Entendi. Em que situação cabe, então, esse dano moral e é preciso comprová-lo? Sim. O dano moral, mesmo que ele seja subjetivo, então, assim, eu não posso aferir para você, por exemplo, eu fiz uma calúnia contra você. Eu não posso aferir o grau que aquilo te machucou intrinsecamente, porque ele é subjetivo, mas ele é provado através de testemunha, documentos, Então, para a lei, ele é presumido. Então, o legislador, ele já entende que quando você diz, eu fui ofendida, isso é verdade, porque você foi ofendido no seu direito personalíssimo, no seu direito de ser aquilo, Então você vai comprovar através de documentos, através, hoje em dia a internet, então o que mais tem as ações é justamente essa ação, essa difamação que tem na internet, ou essa perseguição, até mesmo calúnias, atribuindo crimes, Então isso é comprovado e o juiz ele vai aferir sempre o nexo causal entre a conduta, por exemplo, você é o ofensor, você falou sobre mim, então eu tenho que pegar e trazer a sua ofensa, ver o nexo causal, o que aquilo me ofendeu e o juiz vai aferir um valor. Então, mas eu não posso tirar assim do nada. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais simples aqui para ficar. Você está dirigindo, aí você derruba um pedestre, o seu carro encosta num pedestre, ele só chega a desviar. Isso não é um dano moral, porque isso não atingiu, você tem que ver os graus, isso não atingiu. É claro que é um mero dissabor, você tem que descer, pedir desculpa, se responsabilizar se machucou alguma coisa, reparar, mas não pode fugir do local, não pode fugir do local, mas ele não é você só encostou na pessoa, ele não é um dano moral que gere uma indenização ali porque você encostou. Então você tem que ver os graus ali, o nexo causal entre a tua conduta e o que aconteceu no ofendido. Aí no mesmo exemplo, vamos continuar no trânsito. Você está dirigindo, você está em alta velocidade,
você ultrapassou o sinal vermelho, ou seja, fez um monte de infrações e você atinge um pedestre e ele vem amputar as duas pernas. Olha o grau disso. Então, aí eu peguei até uma colinha aqui, tem uma súmula do STJ 387, que é uma novidade até, que ele diz que pode cumular o dano estético com moral, porque antigamente só dava o dano moral. E aí agora vai cumular, tá? Então essa pessoa que você atropelou, ela teve as duas pernas amputadas por conta do seu ato ilícito. Então você vai pagar o dano estético, né, dessa pessoa, que nunca mais ela vai ter o corpo dela, que é um direito garantido constitucionalmente. Ela vai ter o dano estético e ela vai ter o dano moral também, porque ela foi atingida na particularidade dela, porque ela vai perder a autoestima, ela vai perder todo o nome, ela vai perder a imagem, ela vai perder algo subjetivo dela mesma. Então aí o STF, ele diz que, o STJ nessa súmula, ele diz que pode acumular tanto o dano estético quanto o dano moral. E a lei já diz, você pode acumular o dano material, se eu te ofender ou te lesar, o dano material, o dano moral e o dano estético também. Eles podem ser cumulados, né? E isso para salvaguardar situações assim, sempre de ato ilícito. A pessoa fez alguma coisa errada, ela tem que ser punida. Doutora Wanderlândia, quanto que isso custa, né? Para cada situação, existe um valor nessa indenização? Como que se dá esse processo da indenização? Não, por exemplo, assim, é o que a gente diz, né? A gente nunca sabe a cabeça do juiz ou do tribunal. Então, o advogado, ele vai entrar com a ação, né? Ele vai, claro, ele pode. Antigamente a gente pedia valores, hoje a gente deixa para o juiz arbitrar mesmo. Isso pode ser uma indenização desde R$1.000, um aborrecimento com uma compra que não veio da internet, você gera aquela ansiedade. Eu já até fiz um processo desse, a moça comprou compras online e aí acabou não vindo e ela pediu uma indenização, foi uma indenização mais baixa, porque né, a gente tem sempre que dosar a reparação ao grau da ofensa. Então, ela vai desde R$1.000 a R$1.000.000. Porque, por exemplo, pode ter indenizações que ela podem acabar com as pessoas, com a vida das pessoas, seja uma difamação, uma calúnia, uma injúria. Então aí aí vai a critério do juiz e das provas que você tem nos autos. Então você vai comprovar, né, documentalmente, você testemunha, vídeos, internet, fotos, você vai comprovar com todo o material possível e o juiz, ele vai interpretar aquele grau da lesão que teve no outro. Entendi. Por exemplo, principalmente, sujar o nome, né? O seu nome é inscrito indevidamente no Serasa. É claro que gera uma indenização. Você pode ter N consequências disso, né? Vai baixar o seu score, você não vai conseguir um empréstimo, às vezes você vai precisar uma coisa rápida e o seu nome está sujo. Aí você comprova que aquilo foi feito indevidamente, que você nem devia. Então isso daí não é um mero dissabor, né? Porque às vezes tem algumas coisas que a justiça entende como mero dissabor. E a gente não, a lei a gente diz, vamos ver isso é um mero dissabor, mas é um mero dissabor não, a pessoa ela está sendo ultrajada, ela está sendo prejudicada dentro da esfera dela ou até mesmo patrimonial. Então, um prejuízo patrimonial também, ele pode acarretar um dano moral. Então, aí você olha o caso sempre com prova e o juiz vai dosar, vai valorar, né, aquilo sempre de uma razoabilidade para que não fique uma coisa injusta. Então, é claro, por exemplo, esse exemplo que eu dei das pernas, é claro que essa é uma indenização, R$1.000 não cobre isso, então tem que ser num patamar mais acima. Quando você tem uma indenização de uma empresa, por exemplo, né, é claro que a empresa ela tem muito mais condições, então um banco que sujou o seu nome, o juiz tem que dar a ponto dela sentir a ofensa e que reveja seus atos para que não repita aquele ato. Entendi. Então, essa indenização, ela sempre tem que ser um patamar de que o ofensor, ele sinta e não reitere, não faça mais aquilo. Então, ela não pode ser também a ponto da pessoa enriquecer por nada. Eu já recebi R$100.000, porque, né, assim também não, porque aí isso a gente chama de locupletamento ilícito, mas ao mesmo tempo não pode ser R$1.000, alguma coisa que a empresa X te lesionou, aí ela vai dar R$1.000, a empresa paga como se fosse uma custa. Então tem que ser uma coisa considerável, né? Sempre dentro da razoabilidade. Correto. A pessoa que sofreu então uma dessas situações, a gente está falando aqui de dano moral, como é que se dá esse processo? Por que eu trouxe esse assunto? Porque ainda é muito comum, doutora Wanderlândia, a gente observar
as ofensas, né? E uma coisa que viraliza muito na internet são as agressões morais ou mesmo agressão física. E o que eu tenho percebido é que isso aumentou muito entre jovens. Sim. Né? Muito entre jovens. É muito comum a gente ver vídeo na internet de alunos dentro de escola se estapeando, se pegando pelos cabelos. Isso é um dano, não é? O dano moral é isso que a gente estava conversando, é tudo aquilo que fere a esfera mais intrínseca do ser humano, né? Mas aí o dano moral também ele pode vir de uma situação civil, por exemplo, um acidente de trânsito, né? Um vazamento de dados, tem a lei específica, mas um vazamento de dados. E pode vir de um crime, né, configurado no Código Penal, que no caso a injúria, a difamação e a calúnia. Então esses são recorrentes, principalmente, né, nas redes sociais, mas também muito no dia a dia, né, de vizinhança, né? Então isso está dentro do Código Penal, esses três. E eles são crimes contra a honra. E esses crimes contra a honra, como ele atinge, né, a personalidade da pessoa, aí ele é passível de indenização, mesmo sendo crime contra a honra. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu escolar, a pessoa está na escola e começa a difamar a coleguinha, porque ela é suja, porque ela é porca, ou pela a situação sexual, ou começa a colocar a difamação, é você atribuir a alguém no intuito de denegri-lo, né, de você prejudicar a pessoa, e aquilo não é um crime, mas é uma coisa que denigre, ela quer que a outra pessoa fique por baixo. Então, isso daí comprovando, ela vai ser punida criminalmente, primeiro na esfera criminal, pelo crime de difamação, e depois o ofendido pode pegar essa sentença criminal e entrar na esfera civil e cobrar uma indenização, falar, eu me senti ofendido, eu quero ser reparado, eu quero ser ressarcido, né? Isso pela difamação, que é um... E pode ter a calúnia. A calúnia é você atribuir um crime mesmo. Por exemplo, eu falo, ali ela furtou, ela roubou. Fiz uma calúnia, você não fez aquilo, mas eu te atribuí um crime também. E isso vai macular a tua honra subjetiva, a tua imagem, né, o teu nome. Então isso também é passível. E a injúria é quando você nem precisa falar, né? E tem até a injúria racial, que aí é um outro tema. A injúria nem precisa ser coletiva, basta que você ofenda a pessoa e ela já se sinta intrinsecamente magoada, sentida com aquilo. Então esses três crimes, eles vêm da esfera criminal, né? Até tem aqui o artigo 387, inciso 4º do CPP, diz que o próprio juiz na sentença criminal ele pode dar já uma indenização. Isso também é importante. Então você não precisa nem esperar ter a sentença criminal de uma difamação, por exemplo. Para recorrer depois. Na difamação, aquilo foi tão claro, a prova estava tão robusta que o juiz, na própria sentença criminal dele, ele já dá a indenização. Não, você tem que indenizar. Olha o que você falou da pessoa, aquilo não era verídico, olha o que você fez, olha o transtorno que você causou na vida dela. Então aí o juiz, na própria sentença, ele já dá o dano moral ali. Isso também é possível. E aí a pessoa depois só executa para receber. Ok. Né? Então, assim, entendi. A lei dá o respaldo, né? Bom, a gente está batendo papo e passa muito rápido, né? A gente já está caminhando aqui para o final do programa, mas antes de eu encerrar, eu gostaria das suas considerações e também uma orientação, né? Na sua condição de advogada, se a pessoa sofreu alguma dessas situações, dano moral, injúria, calúnia, difamação, como ela deve proceder, a quem procurar? Sim, no caso criminal ele faz inicialmente um boletim de ocorrência, né, para aferir aquele crime, que depois vai para o juiz criminal e aquilo vai correr um processo, né, e se for em outro âmbito, sempre procurar um advogado. O advogado ele vai orientar, ele vai elencar as provas, né, ele vai dar todas as diretrizes que a pessoa tem que fazer para sanar aquilo, né, e sim, levar para a justiça sim, porque a gente... É o que eu falou, é o mais importante, né? Os direitos personalíssimos e a própria Constituição, que é a lei maior do nosso país, ele preconiza isso. Então você não pode atingir o outro, você tem que ter um limite, né? Seja um limite ético, moral ali, você precisa ter esse respaldo. Ok, então agora, por gentileza, as suas considerações.
Ah, que pena, já está acabando. Já está acabando. Então, assim, como toda advogada, né, como assim, a gente gosta da lei, de você saber seus direitos e ir trabalhando há 22 anos, eu acho muito importante você ver quando você ajuda uma pessoa, você esclarece, você vê que a pessoa, ela se sente mais confortável, é como se ela estivesse mais segura. Então, eu acho que a lei, ela dá essa segurança e as pessoas têm que procurar, sim, procure seu advogado, procure orientações e procure o Ministério Público, fora, delegacia, mas não deixe de exercer os seus direitos, né? E aí vem de encontro com essa frase que às vezes eu coloco até nas minhas petições, inclusive eu coloco lá no comecinho, que é do Eduardo Alves da Costa. É um poema e eu acho muito bonito. E eu coloco nas petições ali para já clarear para o juiz a intenção da gente, né, lutar pelos nossos direitos. Ó, tu sabes, conhece melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Eles pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, roubando-nos a luz. E conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Acho que ele é bonito, acho que é emocionado. Então é isso, a lei está aí. Eu agradeço a presença, né? Eu agradeço o convite, eu agradeço estar aqui com vocês. E eu falo bastante, acabo me perdendo, mas é um bate-papo leve, como é próprio. O objetivo seu, é esse né? mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Com certeza trouxe muita informação, muito esclarecimento e até uma próxima oportunidade. Sim, estamos aí. Tchau. Eu vou me despedindo, desejando a você um excelente final de semana, com muita luz, com muita paz, e a gente volta em breve, na próxima semana, com mais Café e Diálogos diretamente aqui do Coworking Matão. Até lá!